Vamos lá. Já está gravando? Sim. Então, vamos lá. Dar continuidade aqui ao material de crimes de tortura, finalizar os últimos exercícios e depois a gente vai passar para uma nova legislação aí da Defensoria, já ia falar Defensoria, Departamento Penitenciário Nacional. Nós temos aqui Tribunal de Justiça de RO é Rondônia, né? Rondônia. Eu sempre fico RR, Roraima, RO, Rondônia. Eu tô congelado, Analista. irmão. Tá congelado. Tá. Congelado. Caraca, eu Sim. tô no, a internet tá diretamente nada. Vamos lá. Retomando, Rondônia, analista judiciário 2012, sétima adaptada. Perda da função pública e interdição do seu exercício pelo dobro do prazo de condenação decorrente da prática do crime de tortura. Prevista em lei especial, são de imposição facultativa do julgador? Não, né? Não, ela já é Te viu que é automática. obrigatório e é bem estranho, né? Nesse caso, que é automática, né? Que eu acho que é uma das poucas legislações que é automática a perda, né? Porque nos outros casos, você é obrigado a definir. O juiz é obrigado a colocar, né? Porque toda decisão judicial tem que ser motivada. É facultativo, né? No caso, nos outros casos. Não, não é facultativo. O juiz tem que colocar, entendeu? Tem que escrever na sentença que ele está como é que a gente chama? Ele está também como um dos efeitos da sentença, dando a perda do cargo da pessoa, entendeu? Tá, mas facultativo não seria o fato do cara poder escolher ou não Sim, aqui tal sim. punição? Não, a palavra sim. Não, lá. Mas nos outros casos também é obrigatório, mas só que o juiz tem que colocar na Tá. sentença. Entendi. Nesse caso aqui na lei de tortura, o que a legislação coloca e o que, né, a Perderá, né? jurisprudência escreve, coloca que se acarretará é porque, na realidade, é automático. Se o juiz colocar ou não na sentença, já foi, já. Porque o termo, o Independente verbo, disso, né? porque o termo que foi colocado lá, o verbo foi colocar é acarretará. Ou seja, é automático. Se eu sentenciei você num crime de tortura, automaticamente você perdeu o cargo. É lógico, pode ir para a justiça, porque eu já vi vários casos na justiça nesse sentido. Mas em legislação comum, né, em direito penal comum, a pessoa não botou, porque acima de 2 anos no Código Penal diz que se o cara que cometeu o crime for funcionário público, ele pode ter como um dos efeitos da sentença a perda do cargo. E aí já vi casos de que as pessoas foram, né, exoneradas, mas a sentença não colocou a perda do cargo. E aí o pessoal foi na justiça e reverteu. Porque, como no Código Penal diz que é um dos efeitos da sentença, qualquer efeito da sentença o juiz tem que colocar, né? Que você tem a pena, tem a multa, na verdade a multa também é pena, mas você tem, né? Quando você sentencia no dispositivo, você tem que colocar a pena, que pode ser restritiva de liberdade ou restritiva de direito, vai colocar a multa ou substituir, né, em alguns casos só por multa. A de liberdade pode substituir pela de direito. Além disso, no dispositivo, além disso, além da pena, né, que você tem todas aquelas regras todas ali que a gente falou, né? Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Chegou ao resultado final, você pode transformar numa restritiva de direito, pode dar uma multa no cara, né? Pode suspender o processo, toda aquela questão, ok. E ainda tem uma parte final do dispositivo que, se for o caso aplicável, você bota os efeitos da sentença. Quais são os efeitos dessa sentença? Entendeu? O juiz tem que escrever. Se o cara é funcionário público, um dos efeitos, ele vai perder o cargo. Tem que escrever isso na sentença. Nesse caso que eu vi, os casos que eu vi aqui, não estava escrito. Então, nesse caso específico, não estava escrito. O juiz não botou. Então, sentenciou. O Ministério Público não recorreu, ninguém fez nada. A única forma de fazer com que ele, né, perdesse o cargo, você tem que fazer um PAD. Porque quando já vem do juiz a sentença dizendo que ele perde o cargo, aí é tranquilo para a administração pública. Pega aquela sentença, é o Que é a próprio. última racha. Uhum. Pega aquela sentença que já é como se o documento motivador para exonerar ele. Só precisa anexar aquela sentença na portaria dele de exoneração. Não sou eu que estou te exonerando a administração pública, foi o juiz que mandou. Agora, se o juiz não mandou, como é que eu vou te exonerar? Só porque você tem 2 anos? Não, tem que agora fazer um PAD. Tiveram que fazer um PAD. Entendi.
que justamente, né, a jurisprudência fala isso, não é automático. No caso do Código Penal, né, onde está previsto. Aqui é o contrário, está errado. A pena da função pública e interdição de seu exercício são imediatas e obrigatórias, em termos do parágrafo 5º do artigo 1º da Lei 9.455, de 1997. Tribunal de Justiça, ele botou um meme aqui sem querer, de São Paulo, juiz de direito substituto 2016, FUNESP. Considere a situação hipotética. João, agente público, foi processado e, ao final, condenado à pena de reclusão por 19 anos, iniciada em regime fechadas, né? Pela prática do crime de tortura, com resultado morte contra Raimundo. Ou seja, torturou, portanto, que a pessoa foi até a óbito. Esse aí também cai muito, né? Quando a pessoa... Qual é o caso, né? A pessoa vai, tortura uma pessoa, ela morre. O que ela responde? Pelo crime de tortura ou pelo crime de morte, de homicídio? Aí tem, né? Pegar a questão e ver, vem cá, qual era o dolo dela, né? O dolo dela era torturar? Ela vai responder pela tortura. O dolo dela era matar, e aí, antes de matar, ela torturou, ela vai responder pelo homicídio, entendeu? Porque tem Não, que ver o dolo do agente. mas não. Eu pensei que somava. Eu tô confundindo. Não. Aí, Não é somava... concorrente. Não. Soma se você queria os dois. Eu queria torturar ele e depois matar ele. Aí você soma. Aí é o chamado concurso material de crime. Aqui é o chamado concurso formal. Você lembra que a gente estudou lá no direito penal o chamado crime péter doloso? Crime péter doloso, eu tenho dolo numa coisa, mas acaba ocorrendo também outra. Pensando no outro. Então, o meu dolo é em fazer a tortura, mas culposamente eu excedi demais, não queria, mas aí, né, tive um risco ali na culpa e não um risco, né? A gente chama de crime péter doloso, que é o dolo no primeiro e culpa no segundo. Nesse caso, você tem já capitulado aí na própria lei de tortura, se lembra? Que no caso de natureza grave, gravíssima é uma pena, no caso de que ocorra a morte, você tem outra pena. Isso a gente chama de crime qualificado, tortura qualificada com resultado morte. E aí a pena é maior, né? O mínimo e o máximo é maior do que a tortura simples, que resultou ou numa lesão corporal grave ou gravíssima, ou no homicídio. Entendeu? Então vamos continuar. Só fiz esse adendo só para lembrar que às vezes o cara coloca uma questão dessa e às vezes ele pode perguntar isso. Qual o crime que ele vai responder? Tortura? Que nesse caso a tortura, né, foi o dolo dele e a morte foi o resultado. Mas você vai enquadrar naquele parágrafo que diz que tem, né, que é a qualificadora, tanto de violência grave e gravíssima, né, o resultado, ou o resultado morte. E aí você tem penas diferenciadas, né, mínimo e máximo maior do que o normal. Mas não é essa questão, provavelmente, aqui. Vamos ler de novo. E aí, né, pela prática de tortura, com resultado morte contra Raimundo. Nos termos da Lei 9.455, de 7 de abril de 1997, essa condenação acarretará a perda do cargo, função e emprego público, que é a coisa mais simples, né, que é a que a gente viu em cima. Emprego público, a interdição para esse exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada, para mim está certo essa. E a interdição pelo cargo em emprego público, a interdição para ser pelo triplo, não, né? Triplo. Deixa eu botar a letra vermelha aqui. Pelo triplo, não. Mão na roda, esse negócio aí que tu descobriu, hein? Vou botar aqui, vermelho. Vamos lá. Pelo triplo, não. Interdição para exercício pelo tempo, não. O tempo da pena aplicada, não. Desde que o juiz fundamente, não. O juiz não precisa fundamentar, que é automático, né? Com efeito necessário, mas não automático, é automático. Então é a primeira. O que você acha? Sim, a interdição para exercício. Essa aqui No caso disso aí, porque está bem claro que ele foi julgado e condenado. Condenado, né, já. Então, se pressupõe que ele estava com aquele dolo lá na hora da investigação. Então, isso aí a gente já tem que ignorar. Então, é isso mesmo. Porque aí nesse caso ele já falou que a condenação foi nos termos dessa lei. Porque se ele pergunta uma pergunta mais difícil, né, por exemplo, uma prova oral, uma prova discursiva, né, sobre essa situação, primeiro, letra A, vai perguntar uma prova discursiva oral. Qual o crime que ele vai responder? Pelo crime de homicídio, com a qualificadora tortura, ou seja, um crime na qual teve uma qualificadora de tortura,
porque tem lá na época dos crimes, lembra que a gente estudou homicídio, tem várias qualificadoras, motivo torpe, tortura, ou ele vai responder pela tortura com resultado morte. Ele teria que responder a primeira. Não. Como o dolo dele inicial foi tortura, ele vai responder pela Lei 9.444, tortura com resultado morte, que é uma tortura qualificada, cuja pena mínima é essa, a pena máxima é aquela, porque o preto e vadimeco na mão vai enquadrar o cara. Nesse caso, o juiz não precisa motivar, né, a perda do cargo e a função, porque a lei já fala que é automático, acarretará. E é pelo dobro do prazo. Além disso, ele vai ficar impedido de exercer qualquer emprego, função pública pelo dobro do prazo. Não vai poder ser jurado, não vai poder ser mesário, não vai poder ser DAS sem vínculo, não vai poder ser nada que envolva função pública pelo dobro do prazo. Nem fazer concurso ele vai fazer. Até pode fazer, mas ninguém vai nomear ele porque ele não pode exercer nada. Então, aí você responderia tanto numa prova oral discursiva essa questão completa, né? Vamos lá, letra A. Segundo o parágrafo 5º do artigo 1º, a condenação pelo crime de tortura acarretará a perda do cargo, função, emprego público, a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. 43. Ministério Público do Rio Grande do Sul, promotor de justiça, Ministério Público do Rio Grande do Sul, adaptada do artigo 1º da Lei 9.455 de 97, que incrimina a tortura, extrai-se a espécie delitivas doutrinariamente designada de tortura prova, é aquela informação. Tortura crime é aquela em que eu obrigo o cara a fazer um determinado crime, né? Tortura discriminação é aquela discriminação, né, racial ou religiosa. A tortura castiga é aquele cara que está sob a minha guarda. Essa aqui é aquela tortura própria, né? Crime próprio. Agente público, né? Pelo agente penitenciário, delegado, o agente polícia, crime próprio. Essa aqui é tortura própria, que é a mesma coisa da primeira, né? Que é só a do castigo, mas ela pode ser também considerada uma tortura própria, né? Porque só quem pode... E a de omissão, que é do artigo 2, que o exime da perda do cargo, né? Na verdade, o 2 é a tortura por omissão, mas aí o que é que você falou? Perda do cargo? Que o exime fica fora, né? É o único que não acarreta na perda do cargo automático. Ele vai tomar ali uma outra... Como é que se diz? Outra punição. Eu me esqueci a outra palavra aqui. É porque o dele acho que é menor, acho que é de 1 a 4 anos só, né? De 1 a 4. E pode até ter a suspensão. A sanção mais leve. Mais leve. A tortura, omissão, o que mais? Equiparados ao crimes... e tortura, omissão, equiparados aos crimes hediondos, prevista na modalidade dolosa, e com o carcerário para o cumprimento do regime doloso. Ainda bem que você falou essa questão da tortura, omissão. Aqui, ó, o erro para mim da questão. Porque essa questão está errada. Equiparadas aos crimes hediondos. No caso da tortura, omissão, ela é a única que não é equiparada a crime hediondo. As outras tipos de torturas, primeiro, assim, duas coisas também podem ser cobradas em prova. A tortura é um crime hediondo? Não. Que não está previsto, porque a gente não estudou ainda a lei de crimes hediondos. A lei de crimes hediondos, ela fala o seguinte, são crimes hediondos, artigo 1º. Aí tem a lista. Então, quando pergunta numa prova, é crime hediondo, tem que estar na lista. Isso, né, é doutrina e jurisprudência, está na lista. Parágrafo 1º, são equiparados a hediondos. Tem essa outra lista, equiparados. Então, quando uma questão pergunta se é hediondo, ela está perguntando se está no artigo 1º. Se é equiparado de hediondo, tem que estar no parágrafo, entendeu? Isso é a regra da lei de crimes hediondos. No caso específico... Repita mais uma vez, por favor. Se tiver lá no caput, é o quê? Como é que funciona? A lei de crimes hediondos, ela tem o seguinte, ela diz o seguinte, artigo 1º, que nem a lei de tortura, artigo 1º, tortura é isso, certo? No artigo 1º, ela diz tortura é isso. Sim. Na lei de crimes hediondos, ela fala, artigo 1º, são crimes hediondos. Lista os crimes. Aqueles que estão na lista são chamados crimes hediondos, previsto lá na Constituição. Esses são crimes hediondos. Parágrafo 1º da lei de crimes hediondos fala assim mesmo, são equiparados a hediondos. Entendi. Aí bota uma outra lista de crimes, certo? Então, quando uma questão pergunta
são crimes hediondos, ele está perguntando se aquele crime que ele está pedindo para você dizer certo ou errado está equiparado, está no artigo 1º. Está no artigo 1º. Se ele pergunta para você, esse crime é equiparado a hediondo, ele está perguntando se está no parágrafo da lei de crimes hediondos, no parágrafo 1º. Então, a gente ainda vai estudar a lei, entendeu? Você tem que decorar esses... aí não tem jeito, vai ter que decorar os crimes que estão no artigo, no caput, ou se estão no parágrafo. Okay. Só que no caso específico aqui do crime de tortura, ainda bem que você fez esse adendo, né, logo no início aqui na leitura da questão, no caso de omissão, eles não colocaram a omissão, a tortura por omissão, lá no parágrafo 1º da lei de crimes hediondos, entendeu? Então, entende, se não está lá, e a lei, você lembra que a gente leu lá nos princípios do direito penal, que a gente tem que ter a lei da taxatividade. A lei da taxatividade vale o que está escrito, vale o que está taxado ali. Edvan, posso fazer uma analogia? Não, porque senão você vai fazer o que a gente chama uma analogia em mala parte. Em mala parte eu não posso, eu estou fazendo uma analogia para que, se o legislador não colocou o parágrafo que especifica o crime de omissão lá da tortura no parágrafo 1º da lei de crimes hediondos, ele está dizendo que ele não considera aquilo equiparado a hediondo, porque não teve dolo, né? Foi omissão. Então, para mim, o erro está justamente aqui, que ele listou e fala que eles são equiparados a hediondo, previsto na modalidade dolosa e com apenamento carcerário para cumprimento inicial em regime fechado. Está vendo? E nem todos, por exemplo, o tortura, omissão, e não é doloso, ele é culposo. É o contrário, tem 2 tipos de culpa lá, culpa própria e culpa imprópria. A culpa própria é aquela que você viu e não fez nada, e a culpa imprópria era aquela que você deveria fazer e deixou de fazer. O trabalho de combater, né? Você tinha que agir e não agiu. E tem 2 culpas impróprias. Né? Vamos lá. Errada, né? A tortura por omissão tem como pena combinada a detenção. Caso você ainda não esteja familiarizado com essas regras, a detenção é cumprida em regime semiaberto ou aberto, e por isso não pode haver cumprimento de regime inicial fechado. Por isso foi dada a redação específica ao parágrafo 7º da lei. Constitui crime de tortura aquele que se omite em face dessas condutas, ou seja, isso aqui deixa eu botar aqui. Esse aqui é o parágrafo 2º do artigo 2. Isso aqui é aquele que se omite. Isso aqui é a chamada... deixa eu botar aqui, ó. Isso aqui é a culpa própria. Vou botar aqui, culpa própria. Com o mouse é muito ruim, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Okay, não? Culpa própria. Esse aqui... Eita, tirei o negócio aqui. Deixa eu visualizar aqui. Tirei a ferramenta de comentário. Essa aqui. Não apareceu, não? Travou? Aqui. E aqui, ó, quando tinha o dever de apurá-las, incorre na mesma pena. Nesse caso aqui... Não dá para puxar o quadradinho, não? Não, aqui eu queria botar de outra cor para você ver a diferença. Entendeu? Quando a gente estudou lá no direito penal, tem 2 tipos de culpa. Sim. Nesse caso, é a chamada imprópria. Entendeu? Entendi. Imprópria. O cara pode perguntar isso. Vem cá, no caso do crime de tortura, nós temos culpa própria ou imprópria? Tem as 2. A imprópria, que eles chamam de culpa imprópria, é aquela que você devia fazer. Você tinha uma obrigação de fazer. Você tinha uma obrigação de fazer e acabou não fazendo. Entendeu? Culpa própria é tipo assim, omissão, só me omitir. Omissão, sou um cara comum, tô na praia, vi uma criança se afogando, não fiz nada, né? Então, é uma omissão normal. Agora eu sou o bombeiro que está na praia e eu deveria ajudar essa pessoa, né? No caso de afogamento. É uma culpa imprópria, eu me omiti quando deveria agir. Eu achei que isso aí era uma coisa só, tu acredita, irmão? Não, A isso frase aí, aquele que se omite em face dessa conduta quando tinha o dever de evitar, aí no caso ela seria só imprópria. Eu achei que essa frase, mas não é os 2, né? Tá. Ele tá se referindo ao de cima, tá vendo? Aquele que se omite em face dessas condutas, as de cima, vírgula, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, é outro. As de cima ele está falando. Incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos, entendeu? São 2 condutas aí. Um que se omite
e outro quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. Tá. Vamos lá, o que mais? Compreendendo o previsto da lei, hipótese inicial com meio de pena em regime fechado. Isso aqui que eu falei para você também, né? Que a gente conversou da outra vez. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui, acho que é amarelo. Deixa eu tirar. Isso aqui o Supremo não considera, entendeu? Essa parte aqui. Ele acha... No caso, para quê? Em qual, no caso do crime hediondo, no equiparado, desculpa? Não, essa parte aqui. Iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Primeiro, qualquer legislação que coloque obrigatoriedade de início do regime, o Supremo ele entende que não pode, né? Não pode, Cabe ao porque juiz, né? cabe ao juiz definir. Entendi, Porque lembrei. tem as regras lá do direito penal. Diz assim, ó, você vai analisar as circunstâncias judiciais para definir Atenuantes, atenuantes, agravantes, então só agravantes, aquele que não está aqui em entendeu? cima, entendi. Então, por exemplo, mesmo sendo uma pena que você possa botar o cara em regime aberto, semiaberto, quem vai definir isso é o juiz. Porque a lei ela também não diz assim, nesse caso é aberto, não, nesse caso cabe fechado ou semiaberto. Nesse caso cabe aberto ou semiaberto. O juiz que vai definir baseado em outros critérios, não é só no tamanho da pena. E quando ele fala isso aqui, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, ele está tirando a margem do juiz, né? Dizendo, peraí, você não vai analisar, vai sempre fazer assim. Sendo que, nesse caso, pode ocorrer da pena ser menor e não faz sentido você colocar. O cara tem uma pena de até 4 anos. Pela nossa norma, no artigo do Código Penal, até 4 anos é regime aberto. De 4 a 8 cabe semiaberto e aberto. Acima de 8 é fechado. Mas o cara que está no aberto e semiaberto, dependendo da besteira que ele fizer durante o cumprimento da pena, ele pode, mesmo a pena dele sendo menor do que 8, ele inicia, quando a legislação fala, o início do cumprimento da pena. Isso não quer dizer que ele tomar uma pena de 8, ele vai iniciar no semiaberto, mas se ele fizer uma besteira, tentar fugir, ele pode ir para o fechado, mesmo a pena dele não sendo menor. O que define esse de até 4, de 4 a 8, acima de 8, é o início que ele vai começar. Mas isso não quer dizer que ele vai cumprir integralmente ali, porque depende da conduta dele na execução da pena. Se ele começar Essa é a dele em progressão de regime, né? Aí depois ele pode ter também a regressão de regime. Entendeu? Tanto a progressão quanto a regressão. A gente vai estudar isso na legislação lá de execução penal, entendeu? A gente fizer uma besteira só porque ele está condenado aquilo ali, não quer dizer que o juiz não pode prender. Não, você já está condenado, você vai regredir de regime, vou botar você no fechado, tá roubando, tá matando, né? Não pode continuar no aberto. Não faz sentido, nem no semi-aberto. Então, para mim, eu mataria aqui por causa do crime hediondo, mas ele matou por causa de outra coisa, né? Matou por causa de modalidade dolosa. Matou por dolo. Ele matou aqui a questão, ele botou o erro aqui. Esse aqui não é doloso. Esse aqui é culposo, com apenamento cassado com inicial fechado. Isso aqui também é um erro para ele. Fechado não aplica à omissão, né? Sim. Mas mesmo assim, de novo, isso aqui é questão mais avançada. Hoje, cumprir isso, não. Esse parágrafo aí, esse parágrafo 7º está suspenso, entendeu? Essa parte que fala iniciará o cumprimento de pena em regime fechado. O juiz não cumpre isso, não? O juiz que decide lá na hora. Está descumprindo, né, a lei? Não. Porque existe jurisprudência, existe, acho que é até a DIN do STF, tem resolução do Senado que já fez. É porque quando tem esse tipo de ADIM, você não corta da lei, ela continua valendo, mas você só não aplica. É chamada ação direta de inconstitucionalidade, que, na verdade, o Supremo define, mas o Senado vai lá e faz uma resolução para não aplicar aquela parte da lei. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, juiz substituto 2017, Fundação Carlos Chagas adaptada. Conforme a lei e a interpretação dos tribunais superiores, analise... Eu botei aqui sem querer aqui para a gente ver, mas vamos lá. Não, mas essa lei é dada também. Constranger, não, é certo. Constranger alguém, ameaça em razão de discriminação racial que fora crime de tortura? Sim, né? É dada, né? Discriminação racial ou religiosa. Constranger alguém com crime de violência ou grave ameaça causando sofrimento físico ou mental.
em razão de discriminação racial ou religiosa, certo? Só para meio dado mesmo. Eu estou me esquecendo de colocar esse aqui também. Eita, tirei aqui. Esse aqui. Tá certo. Cadê o outro que a gente fez? Esse aqui tá Não era ali não, era. Tá certo esse aqui. Não, mas você colocou do lado, colocou do lado, você quer colocar não. Esse aqui tá errado. Esse aqui tá errado, esse aqui. Também pode ser aqui embaixo. Errado. Vamos, próximo. Aqui, ó. FUNESP, escrivão de polícia, Polícia Civil do Ceará, 2015. Crime de tortura, lei número 9.455 de 97. Tem pena aumentada de 1/6 até 1/3. É aquele caso lá, vamos tentar lembrar que a gente pensou que era 8, mas na verdade era 7. Primeiro agente público. Quer cortar dente? Vai, tenta aí. Vamos lá, porque você deve estar mais um pouco. Uhum. Ó, agente público contra criança, adolescente, idoso, deficiente, contra mulher grávida, Gestante, né? Tá faltando um, peraí. Ai, meu Deus, esse último sempre. Peraí. Mais uma vez, peraí. Pelo aumentado em 6. Caraca, esse último aí é o que eu sempre tô esquecendo, peraí. Não vou lembrar agora. Não. Lembra do crime lá Não é o crime, é só para você lembrar. Lembra do banco, o crime lá de mediante sequestro, tipo a saída de banco, de carro. Só que você não vai pegar o cara para sequestra o cara para fazer a tortura nele, entendeu? Mediante sequestro. Então você sequestra a pessoa para torturar ele. Não é o crime, só estou fazendo para lembrar mais rápido. Não é o crime lá do Código Penal de extorsão mediante sequestro. É só lembrando do crime lá da. É só sequestrar para torturar mesmo. Para torturar. Só para lembrar do crime do banco, na saída lá, que o cara pega o cara para sacar dinheiro. Vamos lá, comentários. Para a resolução desta questão, é necessário que o candidato conheça o artigo 1º, parágrafo 4º, conforme colacionado abaixo. Artigo 1º. Parágrafo 4º. Aumenta-se apenas de 1/6 até 1/3, se o crime é cometido por agente público, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Tem que lembrar que é 60 anos. Se o crime é cometido mediante sequestro. Lembrar dos 60 anos, que eu vi lá que a gente já viu uma questão, o cara botou 55. Acima de 70, não. Acima de 70, não. Vai se aplicar o caso, é o tipo de questão meio errada, né? Mas quando ele bota ser maior, sim, tá certo. Mas não é a partir daquele valor, entendeu? A CESP não faz esses erros, mas assim, é tipo questão de ser anulado. Acima de 70 anos, aí você vai botar, tá certo. Aí ele, não, é acima de 60. Não, você não falou que era a partir de 70 anos. Você disse que é acima de 70. Acima de 70 também se aplica acima de 60, entendeu? 60. Entendeu a maluquice? Algumas questões são anuladas por causa desse erro semântico aí que as pessoas às vezes não conhecem. Não conhece não, né? Acaba errando. FUNESP inspetor. Na verdade é aqui. Ok. FUNESP, inspetor do Polícia Civil do Ceará, 2015. Sobre a Lei 9.455, que dispõe sobre a tortura, é correto afirmar. Os casos de tortura com o fim de obter informação, declaração, confissão da vítima ou de terceira pessoa e para provocação, omissão de natureza criminosa, o crime somente se consuma quando a gente obtém o resultado almejado? Não, né? Primeiro que... Deixa eu botar aqui em vermelho logo isso aqui. Crime não está errado isso aqui. Ele já cometeu tortura. Aquilo ali, essa parte aqui é só qual era o dolo específico que ele queria, né? Chamado assim, o objetivo que ele fez a tortura. Lembrando que também cai em prova, que a gente errou uma lá em cima, é que se não for um desses objetivos, não é tortura, vai ser outro crime. O meu objetivo era só sadismo, ter prazer. Então, meio estranho, mas é assim. Crime de tortura é próprio, uma vez que só pode ser cometido por policiais civis, não. É comum, mas também tem. O próprio
Tem o próprio que é o delegado, o agente de segurança prisional ou o Uhum, policial, né? uhum. Privar de alimentos pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade é uma das formas de tortura previstas na lei. Na modalidade de tortura castigo, pode ser. Vamos deixar essa em branco aí por enquanto. Se o agente tortura a vítima para com ele praticar roubo, responderá por crime único, ou seja, o crime de roubo por ter penas maiores? Não, né? Não, por dia não. Para mim, não. Acho que Não. ele vai responder pelo crime de tortura. Ele torturou o cara porque o tortura é crime, né? Eu faço uma tortura porque o cara comete um crime comigo. Quando o sujeito ativo do crime de tortura for agente público, as penas são aumentadas de 1/6 a 1/3. Aqui está certo. Não. Agora, o que está errado aqui? Privar de alimentos pessoa sob sua Sua guarda, guarda. poder ou autoridade, uma das formas de tortura previstas na lei, na modalidade de tortura castigo. Assim, para Acho que mim não. está bem, mas Tá a bem. E está melhor, né? Vamos ver lá embaixo. Vamos ver os comentários. Mas, assim, essa aqui Eu tá também meio. iria de é. Vamos lá. Por ser um crime formal. Não precisa de resultado naturalista. Basta haver praticado a conduta que configurou a tortura para que o agente ativo responda pelo crime. Formal e correto. Uhum. Na verdade, que essa resposta aqui não é crime formal, não é um crime de mera conduta, não. Tem que ter o resultado naturalista, tem que torturar, tem que ter um sofrimento Ter físico. sofrimento, né? Esse termo que ele usou está errado para a questão. O crime formal se caracteriza não é por causa Desculpa. não é por causa disso, não. Na verdade, nem é formal, é um crime material também. O crime de tortura. A diferença é que ele precisa um elemento subjetivo do tipo mais específico, né? Um elemento subjetivo maior. Se não tiver ele, você não tem o crime de tortura. Continua sendo um fato Se típico, mas fosse, não de tortura. Mas se ele for, precisa desse resultado naturalístico, que é como é que a gente chama ali? sofrimento, né? É o sofrimento físico ou mental. Tem que ter o resultado naturalístico. Tem que ter Aí, infligência. acho que eu ia perguntar, se fosse só uma tortura psicológica, por exemplo, não entraria nesse formal, não? Não, mas porque tem um resultado psicológico. Crime formal é quando eu faço a conduta e não tem resultado nenhum naturalístico para ninguém, entendeu? É o caso de eu tirar a roupa na rua de madrugada. Ninguém viu, não fez nada. Mas se a polícia me viu, foi um crime formal, entendeu? Aí, mas tudo bem, vamos deixar aí, vamos criticar o cara não. Crime de tortura é crime próprio. O fato sujeito de ser agente público causa de muita pena, mas o particular também pode ser sujeito ativo do crime, ok. A letra C que a gente estava em dúvida aqui. Letra C, errada. Privar de alimentos pessoas sob sua guarda, poder ou autoridade sobre crime de maus tratos. Artigo 176 do Código Penal. Tortura, castigo é submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência, ataque, grave ameaça, intenso sofrimento físico e mental, como Só forma de aplicar nomenclatura. castigo pessoal ou mediante Só nomenclatura aí que estava errado. Não era tortura e castigo, né? Tortura era crime de maus tratos. Não, mas aí, na verdade, mas tudo bem. Mas, assim, para mim, o que define isso aqui: emprego de violência ou grave ameaça. Deixar a pessoa sem comer é violência? Não sei. Ou grave ameaça. Não, no Ó, caso aí seria, ele tava, eu acho que tá querendo dizer que a tortura castigo que uhum. é o emprego de grave ameaça, né? O maus Sim, tratos seria privado de alimento, né? sim, mas aí vários crimes aqui de tortura, eles são quase que parecidos com alguns do Código Penal. Então, tem que ter cuidado, porque, na verdade, assim, o que muda, na realidade, para você definir a tortura ou não, é aquele objetivo específico, entendeu? De aquele elemento subjetivo do dolo, entendeu? Elemento subjetivo específico, um fim de. Aí você vai enquadrar como tortura, porque tinha uma finalidade para aquilo. Mas assim, não sei, mas tudo bem. Esse aqui é porque tá muito, 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 né? Muito, muito, assim, de cara que é esse aqui, porque não tem como, né? Mas, assim, caberia um recurso aqui, então. Ó, privar o alimento da pessoa sob sua guarda, para mim, isso aqui é uma violência, né? Ou uma ameaça. Poder sob sua guarda por autoridade, uma das formas de torturas previstas na lei, na modalidade de tortura castigo. Aqui, se você considerar deixar a pessoa de comer uma violência, né, emprego de violência, a não ser que esse termo violência seja uma violência física, né, você, tipo, infligir na pessoa, assim, né, um chute, uma paulada, né, ameaça é você falar.
Mas, por exemplo, aí deixar de comer é uma ameaça, né? E causa sofrimento o quê? Físico, como forma de aplicar castigo pessoal, ou medida de caráter preventivo. Mas aqui também entraria o erro aqui, ó, porque você tem que ter mesmo na tortura castigo essa finalidade, entendeu? Esse dolo específico, como forma, entendeu? Tem que ter uma forma, entendeu? Como forma de aplicar castigo pessoal, entendeu? Tem que ter essa finalidade. Toda tortura tem que ter uma finalidade específica. Letra D, a gente responderá por tortura em concurso material com roubo. Coação moral irresistível recairá aqui, ó. Essa aqui, ó. Ou se o agente tortura a vítima para com ele praticar um roubo, responderá por crime único, qual seja o crime de roubo, por este ter penas menores? Não, né? Aí ele botou aqui qual seria. O agente responderá por tortura em concurso material com roubo. Coação irresistível, né? Coação moral irresistível, recairá a responsabilidade penal somente sobre o autor da tortura, que responderá pelos dois delitos, quais sejam tortura como autor imediato e delito praticado pelo coagido como autor imediato, em concurso material, artigo 69. Ele vai responder pelo crime de torturar o cara, acompanhar ele, quanto pelo crime. E o cara não vai responder pelo crime porque o cara estava numa coação moral, né, sendo torturado para fazer aquilo. Artigo 1º, parágrafo 4º. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 se é cometido por agente público. Vamos lá, chegando no final. FUNESP, Delegado de Polícia Civil do Ceará, 2015. Pode-se afirmar sobre o crime de tortura, regulado pela Lei 9.455, de 97, que é crime equiparado hediondo caso ocorra resultado morte. Não é só no caso de resultado morte, não. Ele é equiparado hediondo em qualquer um dos casos. Só não é equiparado no caso de tortura culposa. Vamos lá. O condenado por crime de tortura poderá não, ele deverá, né? Acarretará. Acarreterá. É o cargo, função e prepugo, desde que este seja expressamente, nem precisa ser expressa na lei, na sentença. As lesões leves suportadas pela vítima serão absorvidas pelo crime de tortura? Eu acho que sim, porque só tem o caso de aumento de grave e gravíssimo. Quando é leve, em tese, você só responde por tortura. No caso de grave e gravíssimo, aí não, aí você aumenta a pena. Mas mesmo nesse caso é absorvida, porque a pena é maior. Quando a pena não é absorvida, ele fala, responderá pelo crime e pela violência, né? Vocês se lembram que a gente leu alguns crimes, ele fala assim, ó, o crime é cometido com grave ameaça e tal, violência ou grave ameaça. E aí na pena ele fala, responderá pela pena X e X e da violência correspondente, ou seja, tu vai enquadrar o cara em concurso material. Nessa pena, ainda tem que voltar lá no Código Penal e ver qual a pena, se foi leve, grave ou gravíssima a violência, entendeu? Que são penas diferenciadas. Ele vai somar as duas. E mesmo somando as duas, tem que fazer aquilo ali, né? Não é automático. Tem que fazer toda aquela dosimetria, fazer a dosimetria para a violência, né? Circunstâncias da violência, agravantes e atenuantes, casos de aumento e diminuição de pena, dá pena no crime de tortura, circunstâncias judiciais, define a pena base, depois vai ver atenuantes e agravantes, aí define a pena intermediária, depois vai ver os casos de aumento e diminuição de pena e define a pena final. Aí são mais duas, entendeu? Mesmo que você leve para lá, tem que fazer para toda pena vai ter que fazer isso, que é o princípio da individualização da pena lá da Constituição Federal, entendeu? Por isso que o Supremo entende que não cabe botar na lei automaticamente vai ser assim, entendeu? Você tem que, porque não pode, que nem a gente conversou no outro aula. O cara cometeu crime, é cheio de reincidente, já vem numa atividade delituosa, gigantesca. Aí o cara vai acompanhado de uma outra pessoa para cometer o crime. As duas pessoas, nesse crime, um laranja, nesse crime, vão se levar a mesma pena? Não. O cara que é réu primário vai receber a pena dele em relação a esse crime. Agora, o cara que já vem de uma atividade grande, o juiz vai apenar ele maior, porque não é o primeiro crime dele. Já vem de umas circunstâncias judiciais, né? Já vem de agravantes e atenuantes diferentes. Então, por isso não dá para o cara dizer, nesse crime vai ser assim, regime fechado, regime aberto. Não, depende da pessoa que estiver cometendo, né? As lesões leves suportadas, já deu. Quando praticado pelo militar, ele será julgado pela justiça militar.
Essa aqui é mais avançada. Porque a gente nem estudou isso, né? Até porque a gente está estudando material simplificado. No caso da justiça militar, agora deixa eu tentar lembrar aqui, no caso da justiça militar, que esse nível aqui já está subindo para o nível de magistratura e Ministério Público, né? Isso aqui é concurso de quê? Delegado, de delegado. No caso da justiça militar, é quando a tortura é cometida dentro de quartel. Aí você atrai a justiça militar, entendeu? Não é necessariamente praticada por militar. Porque, na verdade, a tortura será julgada na justiça militar quando for aplicado no espaço. Ah, foi aplicado pelo militar fora do quartel. Não tem nada a ver. Entendeu? Se ele não tá trabalhando, ele é um civil, né? Assim, Não, não. entre Mesmo ele aspas. estando trabalhando, mesmo ele estando trabalhando, o agente público trabalhando, por exemplo, ele está fora do quartel, está na viatura, fora do quartel. Ele vai ser punido, mas não vai ser na justiça militar, vai ser. No caso, é porque mudou um pouco isso agora com nessa questão de garantia de lei da ordem. Tem inclusive operações militares, né, que são de responsabilidade do Exército, da Marinha e da Náutica, que vai para a justiça comum. A gente não estudou essa parte, mas teve mais mudanças agora, também não vou me expor aqui, senão eu vou acabar falando besteira, mas entendeu? Não é o fato de ser militar, tem mais a ver agora com espaço. Para mim, Entendi. não é o fato de ser militar, tem mais a ver, no caso da tortura, ser no ambiente militar, entendeu? Entendi. Então, assim, o policial militar, se ele fizer a tortura lá dentro do quartel, entendeu? Lá dentro, lá do batalhão da Polícia Militar é uma coisa, agora quando ele faz na atividade policial é outra, entendeu? E aí já entra só caso de agente público, não é da Justiça Militar. Lógico que também lá na Justiça Militar o cara vai levar em consideração ele sendo um agente público, mas quem vai julgar é a Justiça Militar, não é a Justiça Comum. Será sempre de competência da Justiça Federal, independente do lugar do crime? Não, né? Nesse caso, não. Será da Justiça Federal quando houver interesse da Justiça Federal. Quando é que tem o interesse da Justiça Federal? Quando for dentro de uma repartição pública federal, quando for de uma autarquia, de uma empresa pública, entendeu? Porque toda vez que tiver qualquer crime que envolva o interesse da União, e quando é que envolve o interesse da União? Quando é uma repartição pública da União, quando é uma autarquia, quando é uma empresa pública da União. Ou, em último caso, quando o Procurador-Geral da República faz um incidente de. Esqueci agora, incidente de competência, me esqueci o nome correto lá. Incidente de deslocamento de competência, IDC. Por quê? Porque às vezes o negócio é tão grande, envolve vários estados, envolve só no estado, mas tem uma repercussão tão grande que na nossa legislação brasileira entende-se que cabe, sabe, já viu naqueles filmes lá americanos que a polícia local está tomando, né, pé da situação, investigando o crime, aí chega a Polícia Federal, a FBI, não, agora passou para o FBI aqui, pelo FBI, agora é responsabilidade do FBI. Já viu naquele filme americano? Não, agora Sim, sim, é já o vi. FBI. A mesma coisa pode ocorrer no Brasil. Às vezes está ocorrendo ali tantos crimes, já ocorreu isso em alguns estados brasileiros, por exemplo, no Acre. Tinha no Acre, né? Não posso nem falar, o cara é tão mal que eu fico até com medo de falar do cara. O cara lá já tinha sido, tipo assim, né, os familiares deles eram né, senadores, deputados, ele era deputado, tinha familiares na justiça, em vários locais. Então, eles dominavam, assim, os próprios promotores, juízes daquele estado não tinham como combater aquele tipo de crime, porque eles dominavam o estado. Por exemplo, até o caso, não sei se Eu chegou a ouvir, lembro, ou isso ouvir aí, assisti falar, isso aí. que Já ouvi falar. o próprio deputado ele pegava as pessoas e cortava na motosserra. Ele era, tipo assim, dominava o Estado. É o tipo de caso que não tem como a justiça estadual fazer. Então, você tem que fazer um incidente de deslocamento de competência, tem que ser a Justiça Federal, né, que está vinculado aqui. Mas ele mandou matar desembargador, é um rolo do cara. Então, é nesse caso. Então, vamos voltar aqui para a nossa questão, viajando muito, mas, para mim, ou a letra C, Tá gritante que tá errado quando praticado será julgado pela justiça não, isso militar. Isso aí aqui, tá muito resumida também. eu acho que é a Isso. letra C. Ah, peraí, vamos lá. As vezes leves. Vamos lá, de novo, é crime equiparado a hediondo, caso o resultado seja morte, é como você dissesse, só é hediondo quando é morte? Não. Em todos os casos ele é hediondo, só não é hediondo no culposo.
Condenado por crime de tortura poderá, não, né? Motivar, não. Automaticamente. E desde que efeito seja expressamente declarado na sentença, expressamente, então, A e B estão completamente fora da jogada. Essas duas ficou mais difícil. Ele sempre, não, esse sempre também tirou agora da jogada, sempre. Tirou. Quando o praticado militar será julgado pela justiça militar, para mim é só quando for por militar e dentro do ambiente militar. Se o carro da polícia estiver fora, pegando cidadão, aí já não é justiça militar, é justiça comum. Ela não vai ser julgada como militar. Então fica a letra C. Vamos botar aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu botar aqui. Letra C, certo. Deixa eu botar aqui. Aqui. Vamos lá. Letra E. Crime equiparado de onda, independentemente do resultado. Mas tem que fazer do culposo, né? Errado. Quando essa carteira perda do cargo, função do emprego público, a interdição para ser exercido pelo dobro do prazo da pena aplicada. Efeito automático da condenação. Artigo 1º, parágrafo 5º, informa artigo 419. Não há necessidade de que seja expressamente. Nem sabia que tinha esse informativo aqui. Vamos lá. Certa, serão absorvidas lesões leves e as causas de aumento de pena e as lesões gravíssimas que tenham resultado morte a título de pé-ter-dolo. No caso, aí vai ter... Vamos lá. Certo, serão absorvidas as lesões leves e causas de aumento de pena e causas de aumento de pena. As lesões gravíssimas, as que tenham resultado morte a título de pé-ter-dolo. Não é a causa de aumento de pena, ele está usando errado o termo, é uma qualificadora. Aumento de pena é quando você diz aumenta-se de 1/3, é o caso do cara ser agente público, de 1/6 a 1/3, isso é aumento de pena. No caso da lesão grave, gravíssima, no caso de resultado de morte, ali é uma qualificadora. Aí aumenta tanto o mínimo quanto o máximo. Entendeu? É porque às vezes o cara responde o negócio ali rápido e aí não entende que isso... porque o fato da nomenclatura certa ser... Aí você diz, isso é baboseira. Não é, porque na hora que você estiver entendendo, né? Por exemplo, uma prova já mais discursiva, tipo, no caso, tipo, isso é pior ou é melhor para a pessoa? Claro que o aumento de pena é pior. Por quê? Porque, na verdade, você vai colocar lá na terceira fase de uma sentença, você pode ir até o máximo da persecução penal, você vai botar acima do máximo. Então, se um crime é de 5 a 10 e você diz que em determinada circunstância é aumento de pena, se você colocar esse aumento de pena no final, você pode passar de 10. Se você botar antes, você não precisa passar de 10, porque na primeira e na segunda fase de uma sentença, você não pode passar do mínimo nem do máximo legal, entendeu? As atenuantes e agravantes, as atenuantes não pode reduzir o crime de forma que o cara não vai responder nem pelo mínimo. E não pode também colocar tantas agravantes que o cara também vai passar mais. Mas quando é fato que aumenta a pena ou diminui, aí você pode fazer isso, mas é na terceira fase, né? Então, quando você fala que o negócio é agravante, atenuante, aumento de pena, essas coisas, é diferente. Juridicamente, e o resultado disso, entendeu? Para a pessoa. Por isso que tem essas questões técnicas, dizendo aumento de pena, é qualificadora, entendeu? Vamos lá. Antepenúltimo ainda. FUNESP, Juiz de Direito, Tribunal de Justiça. E bota TGM, sempre me botou isso aí. Tribunal de Justiça de São Paulo, 2016. Considera a situação hipotética. João, agente público, foi processado ao final. A gente já respondeu essa, hein? Condenado a pena de reclusão por 19 anos. Iniciado em regime fechado pela parte de tortura, com resultado morte contra Raimundo. Nos termos da Lei 9.455, 7 de abril de 1997, condenação a carga da perda do cargo, função e emprego. A gente respondeu essa. Acho que lá em cima. Não vamos nem perder tempo com ela, não. Essa aqui, letra A. Acho que a gente respondeu lá em cima. Vamos lá, letra A. Vamos colocar para 49. FUNESP, Técnico Administrativo, Polícia Militar de São Paulo, 2016. Policial militar em diligência para cumprir mandato de prisão sem justa causa. Peraí, vamos voltar lá no negócio do militar. A gente acabou falando e perdeu aqui do militar. Errada, será a justiça julgada na justiça comum, visto que não tipificado pelo Código Penal e sim pela lei especial. Não, mas não é essa a resposta aqui. É porque está ainda muito básico, mas aí a gente explicou.
Quando for cometido dentro do quartel por militar, é da justiça militar. Não é que todo o tempo vai ser comum. Quando ele fala justiça comum, ele está falando de justiça estadual, mas tem casos em que vai ser na justiça federal, tem casos que vai ser na justiça militar. É um nível maior esse tipo de questão, mas tem que estar preparado. Justiça federal, se houver interesse da União. Justiça militar, se for no ambiente militar. Ah, Edvan, marquei que você falou lá no concurso da DP e levei pau. Me aciona quem faz o recurso, né? Porque tem julgado, tem jurisprudência nesse sentido. FUNESP, Técnica Administrativa, PM de São Paulo, 2016. Policial Militar. Em diligência para cumprir mandado de prisão sem justa causa, pratica violência física contra aquele que está sendo preso por entender repugnante o crime praticado, como forma de castigá-lo. É a tortura castigo, né? No entanto, a violência acaba por causar a morte do agredido. Aí tem a tortura qualificada, né? O resultado morte. O que não foi previsto pelo policial, ou seja, Peter dolo. Tinha só o dolo no castigo, tortura castigo, virou culpa na morte. A conduta policial consiste em homicídio qualificado. Ah, isso aqui é aquela questão que eu falei que poderia ocorrer. Homicídio qualificado pelo motivo fútil, lesão corporal seguida de morte, abuso de autoridade, exercício arbitrário ou abuso do poder, tortura qualificada pelo evento morte. Aqui é fácil responder, de novo, porque a gente está na apostila de crimes de tortura. Mas e na hora da prova? Entendeu? Na hora da prova, para a gente tentar entender, por exemplo, homicídio qualificado por motivo fútil. Aí não seria fútil porque ele está achando repugnante, né, o crime praticado. Motivo fútil para a doutrina seria tipo, o cara, não gostei do jeito que tu me olhou, entendeu? Não, sabe, baboseira, fútil. Não é o caso, porque foi um crime repugnante. Eu mataria sim. Estou falando se estivesse fora desse contexto de uma apostila de crimes de tortura. Lesão corporal seguida de morte. Ele não teve dolo de matar. Que queria fazer lesão corporal. O problema é que ele botou aqui, ó, cadê? Diligência, mandado de prisão, prática violência contra aquele que está sendo preso para entender repugnante, como forma de castigá-lo. Aí, como você tem um objetivo específico de castigo, então, na realidade, é a tortura. Quando ele bota assim, como forma, é que ele quis enquadrar lá na lei de crimes de tortura, que é crime de tortura, se não tivesse objetivo, esse fim específico, vai para lesão normal, lesão leve, lesão grave, lesão gravíssima, homicídio. Entendeu? Então, para mim, descaracterizaria essa lesão corporal porque ele botou que o objetivo era específico de castigo. Abuso de autoridade não é porque, na verdade, né? Também é, né? Mas aí com o resultado morte já mudaria o patamar do crime. Mas abuso de autoridade não entra violência, né? Grave ameaça. E não tem esses objetivos específicos. Exercício arbitrário ou abuso de poder. Exercício arbitrário é quando você tem o direito, né? Exercício arbitrário é o seguinte: eu tenho o direito de fazer isso, mas por que eu tiraria exercício arbitrário? Por causa dessa palavra aqui, sem justa causa. Ou seja, ele não tinha o direito de fazer aquilo. Ele não tinha nem mandado de prisão para o cara, não? Então, não é exercício arbitrário, está tudo certinho. Na hora que eu vou efetuar uma prisão, eu excedi. Então, no exercício arbitrário, né? Tive um excesso. Ou não, agora estou confundindo, não sei. Agora tem que lembrar lá do Código Penal. Como a gente está numa apostila de tortura, eu marcaria a letra E, né? Que facilitou a nossa vida. Mais alguma coisa? Eu? Não, o seguinte que não é pegadinha, né? Não. Vamos lá. Para a resolução dessas questões, é necessário que o candidato conheça o contido no artigo 1º, inciso 2º, parágrafo 3º, conforme colacionado abaixo. Constitui crime de tortura se meter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com perigo de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal, que a tortura é castigo ou medida de caráter preventivo. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Então, a letra A é errada. A letra A é errada. Aí só botou a letra E. Então, mas ficou fácil. Última questão da crime de tortura. FUNESP, técnico administrativo, PM de São Paulo, 2018. Condenado pelo crime, essa daqui era de qual ano?
2 anos seguidos, é 2016. Ou seja, se tiver um concurso 2021 da PM, pode saber que vai ter pelo menos uma questão, né? Tortura. Vamos lá. Condenado pelo crime de tortura, diante do que dispõe o artigo 1º, parágrafo 5º da Lei 9.455, de 97, além da pena privativa de liberdade, está sujeito à pena de multa. Esse aqui é o parágrafo 5º. Ah, não, a gente não pegou aqui. Tinha o parágrafo 5º. Vamos voltar aqui, o parágrafo 5º aqui, ó. Condenado a carregar a perda da função, emprego público e interdição para exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Isso é o que ele quer saber. Vamos lá. Além da pena, que ele já botou aqui, ó, específico. A pena de multa apenas. Pena de multa apenas. Esse apenas mataria aqui. Deixa eu tirar aqui. Vamos matar como se a gente não soubesse já a resposta, né? A gente já sabe que é a perda do cargo. Ele apenas pegou. A perda do cargo, função ou emprego público apenas. Isso apenas aqui está tirando todo mundo. A perda do cargo em função ou emprego público, interdição para o exercício pelo dobro do prazo apenas. Daqui deixa aí. Pena de multa, perda do cargo, função ou emprego público, interdição para exercício pelo dobro do prazo pela pena aplicada apenas. Perda do cargo, função, emprego público, interdição para exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada e obrigatória participação em curso de reinserção social e obrigatória, a gente não lê nada sobre isso. Pena de multa. Essa multa acho que não tem aqui, cara. Pena de multa, não. Pena de multa ela já está combinada dentro do... Agora eu fiquei em dúvida. Entendeu? Estava sujeito a liberdade, sujeito a pena de multa, perda do cargo. É porque, por exemplo, todos os crimes lá também tem multa, se lembra? 1 a 4 anos de multa. Agora eu fiquei em dúvida entre A Vamos lá. Perda do cargo. C e D. Função, emprego público e interdição para o exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. O que tá, eu iria de C, porque ele está falando especificamente do parágrafo 5º. Mas lembrando que o cara pode ser apenado com tanto a pena privativa de liberdade, a multa e mais o efeito da sentença. Quando você é condenado, o juiz pode também te condenar a pena de multa, né? Junto, cumulativamente. Dizer, olha, você vai estar preso 2 anos, e além disso vai pegar mais 100 dias multa, entendeu? Cada dia multa é equivalente a 1/30 do salário mínimo. Vai ter que pagar isso, né? O fundo penitenciário. Administrativo, mas essa daí eu achei essa difícil. Eu fiquei em dúvida entre C e D, mas eu marcaria C, entendeu? Porque ele está especificando aqui, mas assim, se for a letra D, mas não acho estranho. A D não está parecida com a B? Aí, ó. Qual? Perda do cargo. Beleza. Porque não, mas o que está acrescentando aqui na D, esse aqui, a pena de multa. O resto está igual. Perda do cargo também, está igual, É igual, mas aqui ele acrescentou multa. Ele quer justamente saber se você diferencia isso. Além da pena privativa de liberdade, ele quer saber isso. Além da pena privativa de liberdade, o cara pode pegar mais o quê? A perda do cargo e o dobro da função, né? O dobro de tempo para exercer a função, ou também pode pegar mais multa, mais a perda do cargo, mais a interdição da função. Assim, do ponto de vista jurídico, ele pode pegar a letra D também, o juiz pode dar. Só que o problema é o seguinte, é que quando o juiz ele decreta, né, quando ele sentencia no dispositivo a pena privativa de liberdade, ele já tem que colocar junto a pena de multa, entendeu? Porque a pena de multa ela já vem junto com a pena do crime, entendeu? Quando você olha lá os crimes, está lá, pena, tantos a tantos anos e multa. Entendi, tantos a tantos anos ou multa. Tanto é que às vezes está e multa... Quando ele fala e multa, significa que o juiz pode dar pena privativa de liberdade mais uma multa. Quando o crime é colocado lá tanto a tantos anos ou multa, significa o seguinte, o juiz não pode dar a pena privativa de liberdade cumulativa com a outra. A pena de multa ela pode ser cumulativa ou não. Depende da forma que está escrito lá no dispositivo secundário, né? No preceito secundário. Está sujeito a, então já fala isso aí que o João disse, que ele não estaria sujeito uma vez que com a própria perda do cargo, com o próprio julgamento já vem a multa, né? Então eu acho que como ele botou específico o artigo 5º, parágrafo 5º, então não quer isso aqui, a condenação, só isso aqui. Então ficaria mais com a letra C. Vamos lá. Eu iria de D, mas tudo bem. Então, letra C aqui, ó. Tá vendo? Ele queria específico... Vamos ver o erro da D. Falou nada não, né? Não falou nada.
Mas lembrando aqui, ó, se você pegar aqui, deixa eu voltar aqui um específico aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Não tem aqui, não. Deixa eu ver se tá aqui, crimes... Não, tá aqui, tá fora. Deixa eu ver, crimes de tortura aqui, lei de crimes de tortura. Crimes... Tortura aqui, isso aí, tortura. Deixa eu ver aqui, se tem multa aqui. Tem vários, tem multa. Não, pior que nem tem multa. Olha, ó, uma grande Nenhum. sacada é essa, nenhum. Aqui, ó, artigo 1º, crime de tortura. Vamos ler de novo aqui para finalizar essa aula. Deixa eu... Quer que eu compartilhe? Vamos lá. Por favor, fica já terminado. Só para dar uma lida também, apesar que é bom ler, ouvir. Vamos finalizar essa aula brilhante e rever toda a lei. A lei é pequenininha, né? Mas só que tem muita coisa que está na jurisprudência e nos julgados deixa eu pegar para ver. Nos julgados do Supremo, do STJ. Vamos lá. Define os crimes de tortura. Constitui crime de tortura aqui, ó. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. É chamado tortura informação, né? Tortura para obter informação. Como para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, né? É a tortura crime. Você obriga o cara, por meio de tortura, a participar de um crime. Em razão de discriminação racial ou religiosa. É tortura, discriminação, tortura racial. Lembrando que ele colocou aqui, ó, nação de natureza criminosa. Se o cara te torturou para você fazer uma contravenção penal, que é de natureza, quer dizer, uma infração penal, que é de natureza de contravenção penal, não é crime. Então você não cai aqui. Isso aqui também é mais alto nível, jurisprudência. Aqui é crime, entendeu? Você tem na Entendi. infração penal crime e contravenção. Se o cara te torturou para você cometer uma infração penal que é no nível de contravenção, você não cometeu esse tipo penal. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou com emprego de violência ou grave ameaça, intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal, a tortura castigo, ou medida de caráter preventivo, plena de 2 a 8 anos. Né? Aqui não botou pena ainda não. Aqui, não, a pena genérica do inciso 1 e 2 é de 2 a 8 anos. Do inciso 1 e 2, de 2 a 8 anos. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico e mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal, né, que é a tortura do preso. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las apurar, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Aqui a pena é a qualificada. Né? A omissão. Qualificada não, né? O tortura omissão. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, essa aqui é a qualificada. A pena de reclusão de 4 a 10, e se resulta morte, é reclusão de 8 a 12 anos. Essa aqui é omissão, então na verdade não é qualificada. Essa aqui é privilegiada, né? Porque na verdade a pena é menor, é de 1 a 4. Quando você tem da pena base uma pena menor, você diz que ela é um crime privilegiado. Por quê? Porque você teve uma redução da pena inicial. Quando tem um aumento, como é o caso do parágrafo 3º, você diz que o crime foi qualificado, ou seja, aumentou a pena dele. Então, aumenta essa pena de aqui são casos de aumento e diminuição de pena. Lembrando que isso aqui tudo vai lá para a sentença e muda completamente o perfil da sua pena. Aumenta-se da pena de 1/6 até 1/3, se o crime é cometido por agente público, se o crime é cometido contra criança, né? Gestante, portador de deficiência ou maior de 60 anos, se o crime é cometido mediante sequestro, a condenação acarretará a perda do cargo ou função. Isso aqui quando ele coloca isso aqui, a condenação acarretará ou, né, fará também, isso é chamado, isso daí os efeitos da sentença. Então, o juiz vai ter que botar isso no final, depois dele dar, né, o dispositivo da sentença. Acarretará a perda do cargo, função, emprego, interdição para o exercício do dobro pelo prazo da pena aplicada. O crime de tortura é inafiançável e suscetível de graça anistia. Isso aqui já está na Constituição, né? Condenado por crime previsto nesta lei, salvo na hipótese do parágrafo 2º, que é o de omissão aqui, né? Iniciará o cumprimento de pena em regime fechado, lembrando que isso aqui está suspenso pelo Senado,
Dispositivo nesta lei aplica-se quanto ao crime não tenha sido cometido em território nacional, que isso aqui é a chamada extraterritorialidade, né? Sendo a vítima brasileira, encontrando seu agente local sob a jurisdição brasileira, é a chamada extraterritorialidade incondicionada, nesse caso. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revoga-se o Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 233, porque ele foi colocado aqui, ó, contra criança e adolescente. Esse inciso aqui. É isso. Você vê que não tem nenhuma multa. Então, a gente deu mole ali. A gente poderia ter matado a questão, teria ter visto que tem a pena de multa ali. Então, já sabe, né? Então, no de tortura, aqui, ó, não tem multa. Nenhuma das penas lá de tortura tem multa aqui, ó. Nenhuma tem multa. Digitar Ctrl F aqui, ó. Multa. Multe. Não tem. É só pena de reclusão e detenção. É isso. Então, finalizamos mais uma legislação. E aí a gente vamos entrar na próxima aí. Não sei se a gente segue o roteiro do que está previsto aí, que seria improbidade administrativa e lei de anticorrupção, ou a gente pega execução penal. Não sei, eu acho melhor que seguir o roteiro, né? Melhor. Tá. Aí a gente vai ver todas as legislações, legislação penal especial. Então é isso. Deixa eu parar aqui.